Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Sobre bebidas intoxicantes, não há proibição. Apenas uma recomendação para se abster o máximo possível. Evitar o álcool é sugerido, mas se não for possível apreciar uma refeição sem vinho, uma taça é aceitável sem prejudicar a presença em você. No entanto, beber excessivamente pode interferir com a presença, a menos que já esteja profundamente enraizado nela. O mínimo possível é aconselhado, embora nenhuma recomendação seja ideal, mas compreende-se que, sendo todos espiritualmente avançados, uma taça de vinho não será julgada. Não sou um desses professores espirituais que adotam métodos pouco convencionais de ensino. Conheço alguns que permitiram que seus alunos consumissem álcool à vontade, incentivando-os a beber para observar se conseguiam permanecer conscientes, mesmo embriagados. Considero essa prática questionável e não vou aplicá-la aqui. Acredito que alguns de vocês já estão experimentando bastante. Já discutimos as distrações externas, como aparelhos de televisão e bebidas intoxicantes, as quais eu desencorajo, pelo menos aqui. Nunca cedam, mesmo quando não estiverem aqui. Como mencionei anteriormente, tentei algumas vezes, pois as pessoas me faziam perguntas sobre isso. E não foi tão agradável. Meu estado normal de consciência é um pouco opressivo. Entretanto, reconheço que para alguém que é torturado diariamente por sua mente, pode ser um alívio fumar. Aqui, no entanto, temos algo melhor. Não estamos descendo abaixo do pensamento. Estamos nos elevando acima do pensamento. E esse é o próximo passo na evolução humana. À medida que ascendemos acima do pensamento, não precisamos mais cair abaixo dele, pois nos libertamos da mente na dimensão transcendental além dos pensamentos. Outra prática importante aqui é a prática diária, momento a momento, de aceitar a existência do momento presente. Essa é uma maneira poderosa e rápida de transcender o eu superficial, o eu egóico. Isso significa parar de reclamar interna ou externamente. Claro, se houver algo que precisa ser alterado, você pode se dirigir à recepção ou fazer uma alegação. Por exemplo, se houver água saindo pelo teto e molhando o colchão, em vez de permanecer na cama e reclamar, você não reclama. Essa não é a prática. Em vez disso, quando finalmente contatar alguém para relatar o ocorrido, não faça de maneira queixosa, culpando o local ou expressando indignação. Simplesmente explique o que aconteceu e pergunte o que pode ser feito para resolver o problema. Enquanto isso, renda-se ao fato de estar molhado. A expressão "o cavaleiro das trevas da alma" remonta a muito tempo, possivelmente associada ao místico espanhol São João da Cruz. Embora a origem seja incerta, o termo descreve um colapso percebido de significado na vida, uma erupção de profundo sentimento de falta de sentido. Esse estado, às vezes, se assemelha à depressão, mas é essencialmente uma sensação de vazio, de que nada faz mais sentido e não há propósito para nada. O cavaleiro das trevas da alma pode ser desencadeado por eventos externos e frequentemente está relacionado a um estado de profunda falta de sentido na vida.
Alguns desastres, especialmente eventos externos, como a morte prematura de alguém próximo, podem desencadear um colapso interno, especialmente se esse evento invalidar o sentido que você deu à sua vida. Por exemplo, a perda de um filho, ou o desmoronamento das conquistas e do significado que atribuiu à sua vida, pode levar à sensação de escuridão, a um lugar escuro. Quando a estrutura conceitual da vida, o significado dado pela mente desmorona, você pode se encontrar nesse lugar escuro por um tempo. No entanto, há a possibilidade de emergir desse estado para uma consciência transformada, onde a vida adquire um novo significado. Esse significado não é mais conceitual e não pode ser necessariamente explicado com palavras. A noite escura da alma, embora não seja um requisito, muitas vezes é o ponto de despertar para uma compreensão além do senso conceitual de realidade. Quando alguém passa pela noite escura da alma, desperta para algo mais profundo, desvinculado de conceitos em sua mente. Surge um sentido mais profundo de propósito ou conexão com uma vida maior, não mais dependente de explicações ou conceitos. Esse processo é como um renascimento, e o cavaleiro das trevas da alma pode ser comparado a uma morte, onde o senso egóico de si mesmo morre. Embora a morte seja sempre dolorosa, nada real realmente perece ali. É apenas uma identidade ilusória. Algumas pessoas que passaram por essa transformação percebem que emergiu um novo eu não conceitual, uma consciência desperta. Ao olhar para trás, entendem que essa jornada era necessária. Nem todos precisam passar por essa experiência, mas algumas o fazem. Algumas tradições espirituais tentam recriar a noite escura da alma para induzir um despertar espiritual. Escolas de mistério da Grécia e Egito antigos, inclusive na época romana, incorporavam rituais secretos para esse fim. Em certas tradições, os praticantes passam por um período prolongado de escuridão e isolamento total, buscando provocar uma experiência semelhante. Essa prática era comum em escolas de mistério. Embora haja pouco conhecimento sobre esses rituais, pois eram mantidos em segredo. Por parte de alguém que tenha vivenciado a noite escura da alma, recriar essa experiência de maneira artificial, mais artificial, levanta a questão de até que ponto isso é eficaz. Não posso afirmar com certeza se funcionou para muitas pessoas, mas a tradição perdura há muito tempo, sugerindo que pode ter tido algum sucesso. A prática de induzir um colapso do eu feito pela mente e um despertar tem sido parte de diversas tradições, muitas vezes descritas em mitologias como a jornada noturna ou a descida ao submundo. Todas apontam para uma experiência que, embora possa parecer negativa no momento, é parte de um propósito maior. Essa experiência não é para todos, pois o processo de despertar pode começar a progredir sem ela. A morte do antigo eu e o nascimento do verdadeiro eu fazem parte do despertar. Se a noite escura da alma se manifestar em seu caminho, render-se acelera o processo, aceitando plenamente a experiência no momento presente. Não é necessário buscar ou recriar artificialmente esse estado.
A lição fundamental do curso em milagres é que nada que vejo nessa sala significa alguma coisa. Lembrando que a interpretação é subjetiva e a aceitação é a chave para passar por esses desafios. Essa mesa não significa nada. Esta mão não significa nada. Qual é o propósito de uma lição como essa? Bem, é um pouco semelhante à recriação do que pode acontecer durante a noite escura da alma, que é o colapso de um significado feito pela mente, um significado conceitual da vida. Acreditar que você entende o propósito da vida é desafiado. Então, pela primeira lição do curso em milagres, há uma renúncia voluntária ao significado criado pela mente humana. Você voluntariamente diz: eu não sei o que isso significa. Isso não significa nada. É uma espécie de limpar o quadro. Na noite escura da alma, essa estrutura conceitual desmorona. Em algumas tradições espirituais, você é encorajado a abandonar sua realidade conceitual e chegar a um estado sem sentido, ou a um estado de ignorância, onde as coisas perdem o significado mesquinho que você lhes deu, que era totalmente condicional e cultural. Você pode então olhar para o mundo sem impor uma estrutura de significado criada pela mente. Quero compartilhar uma pequena passagem bíblica que considero relevante para esse contexto. É do Novo Testamento, uma parábola que Jesus conta. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, as enchentes vieram e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Mas ela não desabou. Ela estava solidamente assentada na rocha. Todo aquele que escuta essas minhas palavras, mas não as pratica, será como um tolo que construiu sua casa na areia. A chuva caiu, as enchentes vieram e o vento soprou, batendo contra a casa. E ela desabou, ficando completamente arruinada. Vamos entender o significado mais profundo disso. Todo mundo que ouve essas palavras e as pratica. Significa, obviamente, qualquer pessoa que ouve um ensinamento e pratica esse ensinamento. O ensinamento de Jesus é encontrar o reino dos céus que está dentro de você, e não em nenhum outro lugar no espaço ou no tempo. Encontre a dimensão transcendente, o reino dos céus, que está dentro de você. Uma dimensão mais profunda ou superior de consciência, acessível a todos. O homem construindo a casa é você e a casa é você. As enchentes e a chuva representam formas de adversidade que você inevitavelmente encontrará em sua vida, seja em um nível pessoal ou coletivo, como estamos vivenciando agora. Se você não se aprofundou o suficiente e não encontrou nada além da mente pensante e conceitual, então a adversidade irá te devastar, mesmo que não adoeça ou contraia um vírus. O medo irá consumi-lo, como está consumindo milhões de humanos nesse momento. E por que você teme? O medo são certas formas de pensamento projetadas em algum momento futuro. Quando você não está presente, o medo surge. Se estivesse presente, perceberia que nesse momento não há nada a temer. Somente quando você sair desse momento, o medo terá espaço para se manifestar. O amor romântico, quando infundido com a compreensão transcendental,
torna-se uma expressão mais profunda e enriquecedora do que é possível nos relacionamentos baseados apenas na atração física ou nas características psicológicas. A ressonância emocional, sexual ou física ainda pode estar presente, mas agora é vista como uma parte temporária e secundária do todo, e não como o alicerce do relacionamento. Quando ambos os parceiros estão conscientes da dimensão transcendental e reconhecem essa essência em si mesmos e no outro, o relacionamento é enriquecido por uma profundidade e estabilidade que vai além das flutuações emocionais e das mudanças externas. É um amor que não busca preencher vazios pessoais, mas sim compartilhar a plenitude da consciência. Portanto, a resposta à sua pergunta é sim. Mesmo quando você está em um estado de consciência de rendição, você pode experimentar um tipo específico de amor por uma pessoa individual. No entanto, esse amor é diferente do amor romântico convencional, pois está enraizado na compreensão mais profunda da essência do outro e de si mesmo, e não apenas nas formas temporárias e nas identidades superficiais. Eles estão nervosos, desajeitados e a situação é desconfortável. Então, após algumas tentativas frustradas, eles desistem e se deitam na cama, sentindo-se decepcionados e confusos sobre o que aconteceu. Nesse momento, um homem sábio que trabalha na pousada entra no quarto para arrumar alguma coisa. Os jovens, ainda deitados, começam a conversar com ele sobre o que aconteceu. O homem mais velho, com sabedoria e compaixão, compartilha uma perspectiva que muda a percepção deles sobre o amor e a intimidade. Ele explica que o amor vai além do ato físico e da busca por prazer sexual. Ele destaca a importância de se conectarem de maneira mais profunda, emocional e espiritual. Essa história ilustra a ideia de que o amor transcende a dimensão física e emocional. Muitas vezes a mente, com suas expectativas e julgamentos, pode obscurecer a verdadeira natureza do amor. Quando há uma compreensão mais profunda, um reconhecimento do aspecto transcendental do relacionamento, ele se torna mais significativo e duradouro. Ao trazer consciência e presença para um relacionamento, é possível superar as limitações da mente e permitir que o amor verdadeiro floresça. O amor não é apenas sobre atração física, mas também sobre uma conexão mais profunda que abrange a totalidade da experiência humana. Um desastre terrível aconteceu e ela ficou tão chocada que saiu correndo do quarto em direção à praia. Eles não perceberam o quão verdadeiramente engraçado isso foi. Não vou entrar em detalhes sobre o desastre, pois você pode imaginar. Então ela correu, e no dia seguinte eles não se encontraram. Essa foi a lua de mel deles, a primeira noite juntos como recém-casados. No dia seguinte ele tentou se aproximar, foi até a praia, uma praia chamada Jazz, e a viu caminhando pela areia. Iniciaram uma conversa, sentindo que a atração ainda estava presente. No entanto, suas mentes começaram a resgatar histórias sobre por que isso não era mais possível, por que era terrível. Eles estavam projetando coisas um no outro. Mesmo que a presença ainda estivesse lá, suas mentes criaram histórias que os separaram. Eles se afastaram e passaram o resto de suas vidas envolvidos em outras atividades. Essa experiência foi registrada em 5 ou 6 páginas, destacando o quão destrutiva a mente pode ser em um relacionamento genuíno. A mente impõe interpretações ao outro, criando ficções completas. Dom Miguel Ruiz,
argumentaria que há tanta fé nessas ficções que se tornam impossíveis de serem vistas pelo ser humano. A mente cria julgamentos fictícios, construindo barreiras entre você e o outro. O autor, não sendo um espírito, simplesmente observou a natureza humana e compartilhou essa valiosa lição espiritual. Então, vamos nos acomodar no momento presente, acessar a quietude que já está dentro de você, mesmo que você não tenha percebido isso. Mesmo com as pessoas que têm as mentes mais turbulentas e caóticas. A quietude interior é crucial. Caso contrário, você estará à mercê de sua mente e perdido naquele ruído contínuo. Aqui é útil, como tenho certeza de que você já sabe, tornar-se consciente dos espaços silenciosos entre as palavras. Em vez de simplesmente prestar atenção nas palavras, é interessante focar nos espaços silenciosos. O espaço silencioso, no nível externo, ocorre quando paro de falar e o som não é mais produzido, havendo uma ausência de som. Talvez não seja um silêncio completo aqui, pois pode haver alguns ruídos de fundo, como pássaros ou outros sons. Quando não falo, há uma ausência de ruído, exceto por esses sons. Quando você está ciente disso, há uma ausência de ruído, um silêncio que é uma coisa externa. Simultaneamente, algo acontece dentro de você. E é por isso que é tão maravilhoso estar consciente do silêncio externo. E você já deve saber disso. Mas quer já tenha ouvido isso antes ou não, não importa. O importante é perceber isso agora. Então, quando você presta atenção ao silêncio, o que é isso? Você não presta atenção a nada em particular. Não há conteúdo no silêncio. Quando falo, os sons são o conteúdo. Quando eu paro de falar, não há conteúdo. E se você é novo nisso, você pode até perguntar no que eu presto atenção quando presta atenção ao silêncio. E a resposta é nada. Muito bem, então surge a pergunta: como posso prestar atenção em nada? Bem, você presta atenção a esse espaço sem conteúdo. E então algo acontece dentro de você. Simultaneamente, você pode perceber que, quando presta atenção apenas ao fato de que há um silêncio, pode fazer isso quando está sozinho em uma sala, no meio da noite, na natureza, em uma igreja ou em um templo, em qualquer lugar onde haja algum silêncio. Você se torna consciente disso. Não ignore o silêncio e nem sempre procure o barulho. Então, o que acontece dentro de você quando se torna consciente dessa ausência de ruído? O pensamento diminui e você fica quieto por dentro. No momento em que você se torna consciente do silêncio e presta atenção a ele, você fica quieto por dentro. O fluxo incessante de pensamento diminui e o que resta é apenas aquele alerta espaço. Você pode não ser capaz de sustentá-lo por muito tempo sozinho. Não importa, desde que esteja lá. Se for apenas por alguns segundos,
é bom o suficiente para começar. E aqui talvez você seja capaz de sustentá-lo, talvez durante toda a duração da nossa meditação. Em outras palavras, pare de pensar sem adormecer e apenas esteja aqui, presente como uma presença consciente. Agora, as palavras que falo são tão simples que você não consegue realmente pensar nelas, porque não há nada para descobrir. Entenda o que estou dizendo. Você não precisa pensar mais sobre isso. Então a melhor maneira de estar aqui comigo é abraçar o estado de consciência sem pensamentos. Não há necessidade de pensar. E você não desapareceu. A essência de quem você é não apenas ainda está aqui, mas emergiu ainda mais plenamente agora, quando você está quieto. E essa essência de quem você é não é baseada em conteúdo. É o espaço interior. A consciência sem forma. O que o Buda chamou de vazio. Cada termo que você costuma usar para falar sobre isso é limitante. É o vazio. Mas há muito mais do que o vazio. É a consciência que torna possível o pensamento, que torna possível a percepção dos nossos sentidos, que torna possível o sentimento, que torna possível que você esteja aqui como uma pessoa. Sem consciência, não há pessoa. Esse período de meditação é sempre uma oportunidade de se conectar com quem você é em um nível mais profundo do que a própria pessoa da superfície. E não apenas se conectar, mas perceber que esse eu mais profundo é o eu essencial. E a pessoa, que é a própria superfície, é o não essencial, o temporário, condicionado, vinculado ao tempo. Eles não estão totalmente separados. O eu condicionado, a pessoa. É claro, não poderia existir sem o eu mais profundo, que você pode sentir nesse exato momento, tornando-se consciente da presença da vida. Seja o que for que você queira, chame isso dentro de você. Uma maneira de se fazer isso enquanto estamos sentados aqui juntos é estar ciente dos espaços entre minhas palavras e perceber que quando você está ciente de um espaço, seja ele curto ou um pouco mais longo, naquele momento você não está pensando em você. Você está simplesmente presente, como agora. Então você pode sentir seu ser mais essencial sob o eu superficial, que é o corpo físico e a mente e as emoções, não o pensamento. Nenhum pensamento. É o eu essencial. Você só pode tomar consciência dele quando o pensamento cessa. Sem você dormir, o pensamento cessa
E um estado de alerta permanece em muita presença. Quando se poderia dizer uma espécie de nada, e ainda assim é. É evidente que é. Apenas nada no sentido de que não é uma coisa, não tem forma, mas há claramente uma presença ali, que você pode sentir com todo o seu campo de energia. Então você se torna consciente de si mesmo como um espaço de consciência. Uma sensação subjacente de vivacidade de ser, que não tem nada a ver com o seu passado ou futuro, ou com quem você é como pessoa. Então você também pode perceber que existe uma presença que permeia o chamado mundo externo, que todo o universo é permeado por uma sensação de presença viva. Embora em você, por assim dizer, ela se vocalize e em você ela possa se tornar consciente de si mesma, de você mesmo. E gradualmente sua vida diária se torna intercalada com momentos de presença. É assim que sua vida começa a mudar. O que significa que a mente condicionada com seu pensamento habitual, seus padrões de pensamento, seus padrões reativos, posições mentais, gostos e desgostos, não é mais tudo o que existe. Então você se torna mais profundo. Quanto mais sua vida se torna intercalada com a presença que você aprofunda, não é realmente a pessoa que se aprofunda, mas a abertura da dimensão da profundidade em você. Então a pessoa continua sendo a pessoa que você é. Como faço para lidar com a impaciência comigo mesmo? Porque depois de ter um episódio espiritualmente inconsciente, percebo que com todas as ferramentas que você nos deu, eu deveria saber melhor como lidar com essas coisas agora. Bem, ocorre o episódio espiritualmente inconsciente, e então, quando acabou, você de repente percebe, eu esqueci de aplicar a ferramenta. Ou, vamos usar a palavra-chave novamente. Eu deixei a chave no meu bolso novamente. Bom, pelo menos você sabe agora que você deixou a chave e naquele momento você realmente tirou a chave. Porque você tirou a chave da consciência do seu bolso, que de repente você percebe que a perdeu. Você perdeu a consciência, mas você não a perdeu. Lembre-se que você tinha a chave no seu bolso. Então isso é óbvio. Sim, é isso. Então, novamente, você perde a chave quando o pensamento surge. Você deveria saber melhor agora, não deveria? Qual é o ponto? Você não pode fazer isso. Você vê. Mesmo depois de anos, você não pode fazer isso. E qual é o ponto? Você sabe que esses são os pensamentos que passam pela sua cabeça, o que significa que a chave é deixada no seu bolso novamente. Então você atira de novo e percebe, ok, pelo menos eu estou presente agora. Você não precisa ficar se julgando. Quem você está julgando através de sua mente é uma ficção de qualquer maneira. É um padrão inconsciente que surgiu em você e você o transforma em algum tipo de identidade. É uma ficção. É claro que só acontece quando você sai,
Quando você colocar a chave de volta no bolso, para depois continuar a aplicar a chave. E então está tudo bem. Pelo menos agora há consciência. Agora é o suficiente. É sempre o suficiente por enquanto. Tudo pelo que você precisa ser responsável é o momento presente. E isso é tudo que você precisa. E aí você não transforma isso em outro problema. O fato de você ter perdido ou não ter usado não se torna um problema que é outro episódio de inconsciência. Se você fizer disso um problema, não há a sua identidade. Não é aí que está a sua identidade. Ela está presente agora. Sua identidade, você, está aqui, acordado agora. Então, da próxima vez, talvez aconteça novamente. Então, o progresso real está lá quando, no meio disso, você percebe que a perdeu. Você está em uma mente velha, uma reação negativa, e então você pode escolher tirar a chave do bolso e aplicá-la. Abra a porta para a consciência e a mudança acontece. E você não é mais reativo. Então eu recomendo que você esteja muito alerta para ver que tipo de energia você está colocando no mundo. O que é tingido de negatividade. Qual o caso em que você está identificado com a mente, o ego identificado. E uma vez que você percebe, você pode aplicar a chave para que toda autocondenação não seja útil. É parte dos padrões inconscientes ficar impaciente consigo mesmo. Estamos lidando com o coletivo e estes não são problemas pessoais. Estamos lidando com padrões mentais coletivos que existem há milhares de anos, que cada indivíduo herda. Então, é uma coisa monumental o que está acontecendo agora, que mais e mais humanos são capazes de evoluir além dos padrões mentais coletivos herdados. Mas eles ainda são muito fortes. Eles têm uma atração enorme. Mas seria tolice negar que a atração ainda é muito forte. Então não é um problema pessoal seu. É uma transição evolutiva, mal interpretada como um problema pessoal. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso